Eu sou Branca, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade ao estresse, né? A gente está sempre falando que você tem que aprender a fazer leituras diferentes, né? Que a situação você não consegue controlar, que é o que vem de fora. Mas eu acho que é importante a gente estar discutindo hoje que existe sim, né, uma predisposição que o indivíduo tem para desenvolver o estresse, né? Tem até um pesquisador americano chamado George Everly que ele descobriu, né, que existe essa característica e ele deu um nome até muito bonito, né? Diátese de personalidade. Ou seja, o indivíduo nasce predisposto a desenvolver o estresse. Em geral, são tipos de personalidade de pessoas muito aceleradas, pessoas que a gente chama de multitarefas, né? Pessoas que pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, né? É aquele indivíduo que é denominado como tipo A, né? Que é o que está sempre na frente, tudo tem que ser muito rápido, né? Os processos, inclusive fisiológicos, são muito rápidos. Em geral, são pessoas que tendem mais para serem magras. Então, essa pessoa, ela nasce com este gene que lhe dá a possibilidade de ser uma pessoa estressada, tá? É uma predisposição, nasceu, tá lá na história orgânica dela, ok. Esse quadro pode ser aberto com mais rapidez, né? Ou não ser aberto, dependendo do meio ambiente. Aí é que entram os fatores externos, né? Então, se a pessoa nasce num lar com pais bastante estressados, pessoas que cobram demais, né? O nível de exigência, né? A projeção dos pais nos filhos. Se a criança nasce dentro deste ambiente, ela vai abrir mais rápido essa característica dela, tá? Além desse fator ambiental, por isso que vocês veem o quanto a família é importante, né? O quanto o que a gente vive dentro da família da gente, ele é um fator predisponente para a nossa vida futura. Então, não só a criança nascendo nesse ambiente, né, altamente estressante, altamente rígido, mas também de acordo com as experiências vividas dela, né? Então, às vezes, essa criança ela pode ter tido pais bastante tranquilos, uma família de base tranquila, mas ela foi para uma escola onde o nível de exigência é alto, onde os professores cobram muito. Então, as experiências que ela viveu, né, aliadas com este ambiente, vão torná-la uma pessoa predisposta e mais vulnerável, portanto, para a ansiedade, né? Aí, quando este quadro se abre, aí já não tem mais o que fazer, né? Como o que a gente chama de uma doença crônica, né? A pessoa nasce predisposta a, mas no momento em que ela abre, já não tem mais o que fazer, é só administrar. Momento que abriu, então, esse quadro, né, essa predisposição, essa diátese de personalidade, né, deixa eu até ver se falei certo, isso exatamente, essa diátese da personalidade foi aberta, então cabe ao ambiente, né, se percebeu isso, no caso dos pais quando criança, fazer todo um trabalho familiar para tentar se mudar esse quadro e ajudar a criança, né, a mudar, a lidar de uma forma diferente, ou, né, se for um adulto, trabalhar com os mecanismos de enfrentamento do estresse, né, que as situações adversas aí estão dizendo tudo, né, que não dá para você controlar. Agora, ao passo que, se você nasceu com a diátese de personalidade, mas você vive no ambiente funcional, seus pais são tranquilos, o nível de cobrança é dentro da realidade, né? O ambiente bastante favorecedor, onde a criança pode se expressar, onde existe uma permissividade de se viver sentimentos, de se colocar, é muito provável que esta personalidade, que esta tendência, que esta vulnerabilidade não abra. Ou se abre, ela não abre com tanta intensidade como nos casos que a gente vê por aí, né? Ou que com certeza vocês conheçam, né, pessoas. Então, se ela nasce num ambiente favorecedor,
se ela vive experiências favorecedoras, mas ela tem essa predisposição orgânica, pode ser que ela nunca se abra. Ou se abrir, não é tão grave. Então vejam como é importante a base aonde a criança está se construindo aí dentro de escola e dentro da família, né? Ao passo que eu tenho aquela pessoa que não tem a predisponibilidade para desenvolver isso, né? E ela vive num ambiente altamente frustrante, num ambiente altamente tenso, onde o campo de relações é bastante pouco espontâneo, bastante opressor. É lógico, né, que como uma defesa, essa criança vai acabar desenvolvendo o estresse, embora ela não tenha trazido no seu gene essa vulnerabilidade. Então vejam, gente, lidar com o estresse é uma coisa altamente complexa, né? Então não existem receitinhas de bolo, não existem formas, existem alguns mecanismos de enfrentamento que você passa para a pessoa, né? Existem formas ambientais de você controlar ou lidar com isso, né? Mas a gente não vai ter uma garantia que a pessoa não vai passar por um momento de estresse na vida, né? O que a gente pode, muitas vezes, trabalhando com os mecanismos de enfrentamento, trabalhando com uma mentalidade mais preventiva, com famílias mais funcionais, o que a gente pode fazer é diminuir a intensidade com que isso vai se abrir, tá? Aí vão ser pessoas que não vão precisar tanto da medicação, não vão ter aqueles picos de crises muito sofridos, né? Então, pode ser que ela lide de uma maneira mais, né, menos intensa, menos destrutiva, né? Mas o estresse está aí, né? É um mecanismo biológico que nós temos de prevenção da espécie, né? Ele faz parte da nossa parte instintual, é ele que nos defende, né? Dando movimento de luta, fuga ou congelamento, né? Diante de uma situação. Só que existem algumas peculiaridades que a gente, à medida que os estudos vão evoluindo, que a gente vai observando mais. Então, a que eu queria falar hoje que eu queria trazer essa consciência para vocês, e principalmente pais, educadores, é a diátese de personalidade, que é a capacidade de vulnerabilidade que esse indivíduo tem e que vai abrir, né, de uma maneira mais intensiva, de uma maneira mais forte, se tiver num ambiente totalmente disfuncional, né? Então, eu acho que vale a pena aí a reflexão. Me mandem dúvidas, se vocês tiverem algum questionamento, se tiverem alguma história, alguma situação que vocês passaram, mandem aí, escrevam para mim que eu vou responder para vocês, tá? Então, um grande abraço e vamos pensar na diátese de personalidade, se é que você tem ou não.